continuamos estudando nessa parte 3, a marca da besta, e toda essa ligação do Apocalipse capítulo 13 com a imagem de Nabucodonosor ali na Babilônia, descrita nos capítulos 2, 3 e 4 de Daniel. Isso que a gente vê nos dias de hoje, a igreja também cativa, falando uma língua estranha, diferente daquela de Deus, ali toda a visão de Daniel, a questão de ir para uma nação distante, falando uma língua diferente, ali o livro de Daniel, uma mistura de línguas realmente, aramaico e o hebraico ali. Vários capítulos de Daniel são escritos no aramaico. Então essa luta de línguas também, que a gente infelizmente vê nos dias de hoje. O sistema religioso entregue e devorado por essas bestas que disseminam uma imagem distorcida de Deus. As pessoas, inclusive, passam a disseminar, a gerar frutos com aquela imagem, infelizmente. Se eu quero algo mais para nós, a imagem dele em nós. Que a gente possa estar atento, entendendo isso, para que a gente possa sair realmente da Babilônia e entrar realmente na vontade plena de Deus. E agora a gente volta a falar sobre a marca da besta no contexto de comprar e vender. Porque em Apocalipse capítulo 13 se fala aquela questão de não poder comprar ou vender sem aquela marca. O que significa comprar e vender? Vamos aprofundar o significado bíblico de comprar e vender. Então, as mercadorias da Babilônia. Então, o contexto do Apocalipse e o contexto na Bíblia sobre comprar e vender. Então, já no próprio Apocalipse, já dita esse contexto que é o mesmo contexto, é o mesmo significado de comprar e vender por toda a Bíblia. Então, a gente vê aqui no Apocalipse capítulo 3, no verso 18, compre ouro provado no fogo e roupas brancas. Compre ouro provado no fogo, né? O ouro e a estátua do rei ali da Babilônia. Então o ouro fala disso, de ser provado, de tribulação, de passar por aflições, mas, é claro, como o ouro ali no fogo, as impurezas sendo trabalhadas e removidas. Então, Apocalipse capítulo 5, no verso 9, o sangue de Jesus que compra para Deus homens de toda a tribo. Várias ligações aí com Daniel e Apocalipse 13, as tribos, todas as nações. E a compra, mas aqui é através do sangue de Jesus comprando para Deus. Você vê Apocalipse 13, a marca da besta. Logo em seguida, Apocalipse 14. Toda a ligação do capítulo 13 de Apocalipse com o capítulo 14, onde ali os 144 mil são vistos, e os 144 mil eles foram comprados da terra. Não tem muito como fugir disso, comprar e vender do que é algo literal que você não pode comprar e vender. De repente tem até alguma coisa ligada a isso, realmente o sistema financeiro que hoje impera, toda essa ligação, você tem que estar dentro do sistema, mas a palavra de Deus nos leva ao entendimento, à busca desse entendimento maior do que é comprar e vender. E no final do livro do Apocalipse a gente vai ver a queda da Babilônia e as mercadorias da Babilônia, ouro, prata, pérolas, linho fino, perfume, mirra, incenso, vinho, gado, etc. Essas coisas estão ligadas à parte espiritual também, porque é o que a gente vai ver, almas de homens. Então, é isso. Então, infelizmente, muitas vezes a religião que vivemos, o comércio de almas de homens, mesmo que haja, como falei, algo positivo, muitas vezes há aquela imersão do 666, das coisas carnais. Então, almas de homens são muitas vezes comercializadas. Então, isso tudo vem lá do Antigo Testamento. A gente pega ali as leis de Moisés, dadas a Moisés, as leis de compra, venda, a questão das pessoas e da terra, do endividamento das pessoas se tornando escravos, todas aquelas leis para que as pessoas não se tornassem pobres. Então, as leis deveriam evitar isso, porque isso fala de estar ricos na presença do Senhor, comprar, ter muito do Senhor em nossas vidas. Então, nas leis de Moisés, o que mostra isso, Cristo sendo remidor, aquele que nos compra, né? Toda a profecia de um dia Cristo
vindo para nos livrar da escravidão, né, comprando de volta para Ele nossas vidas. Através do seu sangue é um conceito do Novo Testamento também. Então a gente vê as viagens de Paulo e o comércio do verdadeiro evangelho. Isso aí é um tópico lindíssimo, como Paulo iria para muitas daquelas regiões ali do Antigo Testamento, inclusive regiões comerciais, e ali no barquinho comercializando o evangelho verdadeiro. Se revista, né, de Deus, das coisas de Deus, né, a questão das muitas regiões comerciais de venda de roupas. Paulo iria usar muitos sistemas de revestir, né, comprar. Então, temas lindíssimos da Bíblia. Então, várias ligações de comprar e vender no Novo Testamento. Jesus, a pérola de grande valor, nós somos esses mercadores procurando essa pérola. E por um lado, Jesus também é um mercador procurando o valor do crente, trabalhando na vida do crente. Dá para ver pelos dois lados, inclusive. O mercador, ele vende tudo que tinha, comprar e vender, para comprar o que é pérola preciosa. Então Jesus falou ali também em outra situação para aquele homem vender tudo que tem no contexto das leis, né? Das leis de Moisés, os 10 mandamentos. Então a riqueza das leis, falei isso nos estudos dos 10 mandamentos. Então a limpeza das mercadorias, dos mercadores ali do templo, que vendia aquelas mercadorias ali no templo. Jesus precisa limpar realmente a casa ali para ele poder entrar. Toda essa ligação. Um parêntese aqui, o comércio do evangelho hoje em dia, né? Eu preciso falar isso. Eu preciso sequer aprofundar nesse assunto, né? Não vou passar o tempo todo aqui falando sobre isso. O perfume de alto valor daquela mulher aos pés de Cristo, né? Tudo para o sepultamento de Jesus. Ela vende, na verdade, como se ela vendesse aquele alto valor, aquele perfume de alto valor. Ela se vende, né, da sua vida sendo vendida para comprar o quê? Comprar Cristo, a morte, o sepultamento. Mas uma pessoa morta, será que vai cheirar bem? Mas o sepultamento, o perfume, ele vai dar cheiro, um cheiro suave àquele corpo morto. Devemos estar mortos em Cristo realmente, mas exalando esse perfume de Cristo. O José vendido ao Egito, ali no início de tudo, voltaria até a história de Adão e Eva, que foram vendidos ao pecado, realmente a besta ali, a serpente, entrou ali, devorou, vindo ali de um local bastante distante. O reino animal é um local bastante distante, a primeira besta ali da Bíblia. Mas José é vendido ao Egito, né? Judá vendido a Babel, a Babilônia, o contexto aqui de Daniel. E a igreja está vendida ao quê? As bestas do Apocalipse, o contexto aos dias de hoje. Muitas vezes, infelizmente, tenho que falar isso mesmo, esse foco às vezes desenfreado sobre questão de louvor, né? Falam louvor e tem um lado bom, tudo bem. Se fala louvar a Deus, a primeira de coisa é louvar. A gente louva com o maior instrumento musical que a gente tem são nossas vidas. E se a gente esquecer disso e treinar muito a nossa voz, nossa boca, o que acontece? Infelizmente, a parte principal, que é estar aos pés de Jesus, ela vai ser negligenciada. Infelizmente, essa que é a verdade. Então, não sou eu que tenho que dizer o que é certo e o que é errado, não tenho nem essa capacidade para isso, o Senhor é que tem. Né? Acho que nem existe a questão do certo ou errado, mas existe o foco, a gente não pode perder o foco. Né? Às vezes o foco está em coisas que não levam à conversão verdadeira. Ela pode até atingir realmente o coração do crente de alguma forma, mas a pergunta fica sempre: a conversão verdadeira? Então, calculando o número 666, como calcular? Temos que ter entendimento, sabedoria, é isso que Apocalipse 13, no verso 18, vai falar. Para calcular esse número, sabedoria, volta tudo para Daniel, o homem sábio, muita sabedoria ali no livro de Daniel, porque é número de homem. É interessante, no grego, algumas traduções até mais antigas, inclusive, colocavam número de um homem. Na nova tradução bíblica da Almeida, a gente já vê número de homem, não de um homem. Então faz uma diferença, porque
Você vai ligar ele a um imperador, a uma pessoa específica, você pode até fazer isso, mas é só uma aplicação parcial de algo muito maior. Existe muita essa discussão sobre isso. Então, é uma pessoa, Nero, é Roma, é algum imperador. Então, como falei, existe algo de verdade nisso. Por muitos anos as pessoas tentam calcular e ligar a uma pessoa. Eu acho interessante seguir isto, você pode achar muitos vídeos falando sobre isso, muitos estudos falando sobre isso, mas a verdade, o que eu acredito realmente bíblica, é que é muito maior do que isso. Não é uma pessoa no passado, não é uma pessoa no futuro, não é um anticristo, é até isso realmente, mas é algo, é até isso realmente, mas é algo muito maior. Roma é muito maior que isso. Na verdade, a cultura romana, a cultura grega, tudo isso que impregnou a igreja, é a carnalidade também. Coisas interessantes também. Você pega a terça parte de 1000, remove a terça parte. A gente vai pegar o 666 aqui, uma dízima periódica, inclusive, bastante interessante, o 6 ali, infinitamente. E o que tem a ver a terça parte? A terça parte a gente vê em Apocalipse, ali nos capítulos, se não me engano, 8 e 9, toda uma sequência ali para Deus operando ali, tribulação para a seleção ali dos 144 mil. Né? A gente vai ver que chega um ponto que a terça parte vai ser atingida, isso não é assunto para aqui, mas é bastante interessante essa questão da terça parte, e vai culminar aqui em 666, que na verdade é o 144 mil, né, sendo removidos, é o milênio ali. 144 mil a gente pega de uma certa forma, é 1000 vezes 12, essa questão dessa conta dos 144 mil. O 1000 na Bíblia é sempre essa ligação com algo, com a força de Deus, a força do boi. Então essa parte é queimada ali, provada no fogo, é realmente Apocalipse 8 e 9, a gente vê em Zacarias também, mas tudo vem ali de Levítico, que não é assunto para agora ser aprofundado. Então são temas muito significativos no livro do Apocalipse, essa parte, o número 3 também. E esse cálculo da besta, como já falei, o côvado, no livro ali de Daniel, a estátua do rei, 60 côvados de altura, 6 côvados de largura. Côvado já é uma medida da mão humana. E ali no Antigo Testamento, eu sei, pelo menos no livro de Deuteronômio, existe um verso que fala o côvado, uma medida humana. Então, é bastante interessante, até o contexto ali é realmente de um gigante ali que o povo ali estava conquistando ali aquela terra. E existe essa ligação, Apocalipse 13, verso 18, e ligar com Apocalipse no capítulo 21, no verso 18, que a gente vai ver o número da besta, para ser calculado, é número de homem, e ali, falando ali do muro, ali da cidade, ali da Nova Jerusalém, no muro ali 144 côvados, conforme medida de homem. Então, você vê toda essa ligação ali com o livro de Daniel, os côvados, a medida de homem, côvados, medida de homem, o número de homem da besta, tudo fala da mesma, de coisas interligadas uma com a outra. E o número da besta é essa ligação com os 144 mil. Então, são coisas sempre interligadas, que a gente tem que realmente... Você vê, a Bíblia se explica por ela mesma, ela vai mostrando detalhes ali no próprio livro do Apocalipse, e, é claro, em toda a Bíblia. Eu até já falei, os 144 mil, essa projeção do 1000 vezes 12, né, essa questão do 12. E 12 fala de 12 dos 12 apóstolos, discípulos, ou das 12 tribos de Israel. Na verdade, o 12 fala do cajado de Deus, é a língua ali, a 12ª letra do hebraico ali, o Lamed, que significa, realmente era o símbolo do cajado ali no hebraico antigo. Então 12 sempre é o cajado de Deus, é o corrigir, o agir, a ação de Deus nos corrigindo. Do pastor ali corrigindo as suas ovelhas. Então o côvado, mais uma vez, a medida da mão, a medida de homem, a estátua de Nabucodonosor, toda essa ligação, a grande estátua. Né? E interessante que o côvado é a medida usada ali para medir o templo. Então somos o templo do Senhor, não? Nossas medidas devem ser as medidas do templo. O Senhor trabalhando para que sejamos esse templo do Senhor. E como calcular o custo? A gente calcular o que
que significaria calcular? A gente liga essa palavra grega calcular com Lucas, no capítulo 14, verso 28. Aquela torre que o Senhor Jesus fala, né, para quem vai construir uma torre que não vai calcular, né, ou contabilizar os gastos daquela torre. Então, você vê essa contabilização com custo, compra e venda. Então, existe essa ligação. É muito importante essa ligação das palavras, o jogo de palavras na Bíblia. Então, a questão é quanto de Jesus eu tenho, né, essa conta, né, para criar, para que Deus trabalhe em nós. Vai ser um custo grande, né? Muitas coisas de nós terão que ser removidas. Até essa parte realmente ela tem que ser trabalhada. Já falando aqui, adiantando um outro tópico, a terceira parte tem que ser queimada para que o Senhor realmente trabalhe em nossas vidas. Quanto de mim eu devo vender como aquela mulher, daquele perfume ali, como aquele comercializador ali de pérolas, que achou a pérola de grande preço? Quanto de Jesus eu preciso ter em mim, mas antes disso, quanto de mim eu tenho que vender para que Cristo entre em mim? Então, para que eu seja, no final das contas, o templo do Senhor. É esse todo o objetivo. Agora vamos falar mais um pouco sobre esse cálculo do 666, como chegar a ele, falar mais um pouco sobre isso. A ligação também com essa fornalha ali dos amigos de Daniel passando por ela ali na Babilônia, e essa ligação com as leis ali de Moisés, o que significa a fornalha, o Egito, a tribulação, são tópicos bastante importantes. Então, quem não adora a imagem da besta, o que acontece? Fornalha, tribulação, morte. Então, essa fornalha de fogo é essa ligação com a tribulação. Então, essa ligação Babilônia e Egito. Então, Egito, a fornalha de ferro, Deuteronômio, no capítulo 4, verso 20. O povo ali de Israel estava ali passando pelaquela tribulação no Egito. E agora, o povo de Deus, mais uma vez, agora no livro de Daniel, a tribulação é na Babilônia. E nos dias de hoje, a imagem que a gente tem é a igreja passando por essa mesma tribulação. A Babilônia, a imagem da Babilônia ali no Apocalipse, a igreja passando por esse período bastante difícil de tribulação. Então, o Egito e a ligação com tribulação, já falei em outros estudos, né, a palavra em hebraica da raiz tsar, e Mitzrayim, Egito, a raiz ali a mesma, de tribulação, algo estreito, as dores do parto. Então, queira ou não, existe o lado ruim da tribulação, muito ruim mesmo quando o crente não entende o agir de Deus e acha que Deus não está ali, não está por trás, inclusive, de tudo aquilo ali. Esse é um ponto bastante importante. Deus, tudo conceitos ali de Israel no deserto, Deus estava sempre por trás. Por várias vezes Deus vai falar através de Moisés sobre isso. Deus está os testando. Todo o sentido ali do deserto era isso. Deus testando-os era a fornalha também. Não só o Egito, mas o deserto. Então, essa tribulação e o fogo, na verdade o que Deus quer é consumir a nossa carne, a carnalidade, não nossas vidas. Existe muita simbologia na Bíblia e não tem como tirar muitas dessas coisas literalmente. Deus é um fogo consumidor, mas Deus é um fogo consumidor ou é como a sarça ardente que não consome? Esse paradoxo, esse contraste. Na verdade, o contraste é porque, ao mesmo tempo que Deus quer consumir, né, remover de nós nossas impurezas, ao mesmo tempo Deus não está nos consumindo literalmente. Quer nos consumir, mas nos trazer a sua presença. Então, Egito, a fornalha versus a sarça ardente versus o Monte Sinai em chamas, né, as leis de Deus sendo dadas ali no Monte Sinai. Então é bastante importante essa ligação desses eventos. Deus quer nos tirar da fornalha do Egito, mas muitas vezes quer nos jogar em outra fornalha para a gente vai ali de glória em glória, passando por isso, mas vencendo e entendendo e crescendo diante de Deus. Então, Deus é um fogo consumidor.
versus o fogo da lei. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 33, no verso 2, a lei de fogo. No Monte Sinai era o fogo consumidor. Então, sempre Deus agindo através dessas tribulações que podem ser das mais diversas em nossas vidas, nos moldando ao seu caráter. Então, a idolatria ligada com o fogo é bastante interessante, como antes aquelas nações vizinhas a Israel e sua idolatria chegava ao ponto de passarem literalmente seus filhos pelo fogo. É esse o termo que a Bíblia usa. E Deus está passando seus filhos no fogo, claro, mas de uma forma diferente. Você vê a perspectiva, depende muito do entendimento da linguagem da Bíblia, de como a gente entende a Bíblia, de como o Espírito Santo trabalha na gente, né? Então muitos vão dizer que o fogo de Deus é um fogo consumidor literal, que vai consumir, que vai destruir seus filhos. Na verdade, o que a gente vê é que o fogo de Deus, ele tem um aspecto corretivo e não de julgamento. É de julgamento, de uma certa forma, mas é sempre visando a correção, o lado corretivo. Já o fogo de Baal, né, o fogo da idolatria, o fogo se vê muito hoje nas religiões também, ela vê pela perspectiva do fogo destruidor. E que Jeremias aqui no capítulo 19, verso 5, falando sobre essa questão de Baal, né, as crianças passando pelo fogo, literalmente. Idolatria tremenda da igreja dos dias de hoje. Então, muitos têm essa visão de Baal, né, que Deus vai vir e vai jogar seus filhos no fogo, literalmente. Isso é a falta do entendimento da linguagem de Deus. O fogo de Deus é corretivo e não punitivo. Então, por que o número 666? Por que 3, número 6? Então, a questão do 3, da terceira parte, tem várias coisas na Bíblia que ligam a isso. Então, no hebraico, e é sempre a ligação com a interpretação hebraica importante, o número 3 ele significa algo muito, um excesso, algo como muitas vezes, uma grande medida. Tenho vários versículos que eu poderia citar, mas Jó 33, 29, o Salmo 80, no verso 5 e vários outros. Né? O terceiro, essa palavra terceiro, pode significar elevação, algo elevado, um oficial, um general de terceiro grau. Isso é usado na Bíblia, em Êxodo, capítulo 14, 1 Reis 9, vários locais. Então, e com isso, a linguagem, você vê, a Bíblia vai interpretando por ela mesma, a gente vai tendo ideia do que as coisas significam. Claro que o terceiro dia é a ressurreição de Cristo, a plenitude em Cristo, o alvo, o terceiro dia profético. Se a gente não alcançar ele, Deus vai sempre tentar corrigi-lo, vai sempre tentar corrigir nossas vidas, a terceira parte está ligada a isso. Até os 3 tempos e meio de Daniel, onde a terceira parte ali é quebrada ao meio. A própria 70 semanas dividida em 3, a gente vai falar isso sobre o estudo das 70 semanas. Mené, Mené, Tekel, Ufarzim, né, a gente liga até com os 3 tempos e meio. Mené, Mené, 2, Tekel, 1, Ufarzim, que é a metade, é a divisão, dividido, é o reino dividido. É os 3 dos 4 impérios ali que Daniel ali focou. Também Daniel passou por essas tribulações. Bastante interessante a genealogia de Jesus, ali em Mateus, no capítulo 1, verso 17, 3 divisões de 14, 14, 14, dando 42. Né? E é importante como ali o verso liga de Abraão a Davi, ou seja, realmente da promessa para o alvo ali atingido, chegando realmente ali o reinado, né? Promessa de reis para Abraão, Davi, chegando ao reinado, mas tem um lado descendente dessa curva aqui, de Davi, do reino de Davi, o auge ali, início de Salomão, para Babilônia, o cativeiro, mais 14 gerações, e do cativeiro agora subindo novamente para a chegada de Cristo. Então, sempre essa ligação do 42 com a vinda de Cristo. Nós somos essa geração que vai manifestar a glória do Senhor. E o significado número 3, vários significados, várias ligações, a gente pega pela Bíblia. A tentação de Jesus nos 40 dias no deserto,
Né? Essa é toda a ligação com o anticristo ali em 1 João capítulo 2, verso 16, por exemplo. As 3 coisas, Jesus foi tentado, inclusive, se a gente parar para analisar nessas 3 coisas, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida são coisas do mundo, são 3 coisas, né? A carne, os olhos, a soberba da vida. Então a terceira fala de uma parte larga, e no Apocalipse, né, sempre a terceira parte. A gente vê principalmente nos capítulos, se não me engano, a capítulos 8 e 9, né, a terceira parte sendo atingida. Então é bastante importante entender o que significa a terceira parte para ter essa ideia da profecia, o que significa. Então, ligado a um excedente, uma parte excedente que não foi trabalhada, e ali está sempre a ligação com o fogo, né, sendo queimada, como ali em Levítico. Né, e a lei vem ali da Páscoa, né, o cordeiro tinha que ser queimado, né, e comido completamente da noite para o dia, da noite para a manhã. Já as leis de Levítico, até o terceiro dia poderia ser comido o animal, senão o restante seria queimado no fogo. A gente vê toda essa ligação com o livro do Apocalipse, a terceira parte. Então, os imperadores romanos, várias interpretações para o que é o 666, até já falei, é Nero, é César, é Roma. Até tinha visto um dia desse essa interessante número da besta e o jardim do Éden, esses versos de Gênesis capítulo 3, do 1 até o 13. Então, dizem ali, são 666 letras, mas pode até ter alguma coisa realmente de ligação com o 666, ali realmente a serpente ali no Éden, toda aquela história da árvore do conhecimento do bem e do mal faz até sentido, mas, como já falei, é parte de uma história bem maior. A própria estátua de Nabucodonosor, não diria que talvez seja uma das coisas mais fortes, eu acredito, biblicamente, da ligação com 666, mas não dá para colocar totalidade naquilo ali. Davi e Golias é bastante interessante a ligação com o Salmo 23, né? Golias, o tamanho do Golias, né? O grande, o gigante. A questão das bestas, né? Davi até fala, eu já derrotei urso, leões, as bestas, né? E na verdade Golias era a besta maior agora que seria derrotada, mas Golias queria fazer de Davi carne para as bestas ali comerem. Toda essa ligação com provisão, o Salmo 23, então é lindíssimo esse aspecto para o entendimento bíblico. Então, essa sabedoria para calcular, sabedoria de Daniel, sabedoria dos amigos de Daniel, passando por tribulação, mas não por tentações, mas sempre tendo Jesus, sempre tendo Deus e as leis de Deus operando em nossas vidas. Entendendo a linguagem de Deus, né? Estando na Babilônia, mesmo que dentro dela, mas conhecendo a linguagem de Deus, buscando entender o que Deus diz em sua palavra como direção para nossas vidas. Não navegar em terras distantes, essa questão da Babilônia. Felizmente a igreja nos dias de hoje, navegando em terras distantes, chegando muitas vezes à Babilônia e falando línguas diferentes. Quando falo em línguas diferentes, falo longe da linguagem que Deus quer para nossas vidas. Então essa é a sabedoria e o entendimento, calculando, né, esse ouro é o ouro da Babilônia versus o ouro provado no fogo, o ouro, né, que é o templo de Deus, devemos ser o templo e as riquezas do templo, das leis do Senhor. Apocalipse 13, no verso 18, a sabedoria e o entendimento para calcular, né, a sabedoria de Daniel era sempre ligada aos sábios da Babilônia, os sábios da Babilônia que não sabiam muita coisa. Né, a grande sabedoria é entender, né, buscar o que significa o reino de Deus, toda a ligação com a interpretação da estátua, né, os reinados que viriam. Não é essa estátua de ouro de Nabucodonosor, mas a estátua do sonho, onde fala de vários reinados, várias ações malignas sobre o povo de Deus. Se a gente não entende sobre isso, a gente fica... né, cadê a sabedoria? Tem que ter a sabedoria de entender que isso está agindo já nos nossos dias, não no futuro apenas.
está sendo agido, mas Deus está purificando, embranquecendo, provando um povo, né, que já está reinando com ele, que vai mais ainda reinar com ele no futuro. Os ímpios não entendem isso, mas os sábios entendem. Então a gente tem que ter e buscar essa sabedoria de entender. Acho que existe sim uma ligação com 1 Reis capítulo 10, verso 14. Talvez um dos únicos versos onde vai se ver uma ligação realmente literal do número 666 ligado a alguma coisa mais específica, quando não se fala de genealogia ou outra coisa assim, mas 666 talentos de ouro. É interessante a ligação de ouro, 666, então sempre o templo ligado a coisas humanas, que realmente nós somos o templo, né? Mas devemos deixar a carnalidade sermos provados no fogo. Acho que é essa a ligação. Purificados para sermos o templo verdadeiro, real do Senhor. Daniel saiu da Babilônia mesmo estando lá. É o paradoxo da palavra de Deus, e é assim que Deus nos mostra, né? Não necessariamente devemos sair de um lugar físico, de uma denominação. Cabe a Deus. Deus tem que falar com cada um de nós, se é isso. Pode ser que seja. A verdade é que devemos ser esse ouro, devemos ser muitas vezes luz, muitas vezes até falar a verdade, e isso vai nos levar a ser, muitas vezes até expelido de certos locais, inclusive. Então, o 66 versus os 144 mil, como até já falei, existe uma ligação muito grande, Apocalipse 13, a marca da besta, com Apocalipse 14. Veja só alguns pontos. Existe a marca da besta em Apocalipse 13, pula um capítulo apenas. A gente vê o nome de Deus escrito na testa dos 144 mil. Nos ajuda a entender o que são os 144 mil e nos ajuda a entender o que é a marca da besta. É o contraste. Então, Babel, faça-nos um nome, né? Então, aqui, nos 144 mil é o nome de Deus real. Babel é o nome humano, carnalidade se elevando. O nome para si. Então, a gente vê os instrumentos em Daniel 3 e o cântico dos fiéis diante do trono de Deus em Apocalipse capítulo 14, verso 2 dos 144 mil. Os instrumentos, o cântico dos fiéis, a ligação ali com o cântico de Moisés, o cântico da vitória, da entrada na Terra Prometida. Na verdade, ali ele não estava entrando na Terra Prometida, estava cruzando o Mar Vermelho, já ali uma perspectiva da entrada de uma nova terra também, que nós devemos ter esse cântico em nossas bocas. O contraste com os instrumentos ali de Daniel 3 para se prostrar à estátua. Comprar e vender, né? O 666 não compra e não vende se não tiver essa marca da besta. O contraste é comprados pelo Cordeiro. Vemos aí Apocalipse 14, no versos 3 e 4, os 144 mil comprados pelo Cordeiro. Para Deus pelo Cordeiro. Então a besta, a boca de blasfêmia, já é os 144 mil em Apocalipse 14, no verso 5. Na sua boca não se achou engano. Então são vidas realmente dedicadas ao Senhor. Não é a boca literal. Já falei, acho que é bem claro, a gente vai ver quando estudar isso mais profundamente, que a boca, com o entendimento da língua hebraica também, isso vai ficando bem claro, que a boca se fala muito mais do que uma boca literal. A gente entende o ouvido, né, que não é algo literal, ouvir a Deus, né, os olhos, teus olhos para as coisas de Deus, mas a boca às vezes a gente joga muito literal porque é uma coisa mais, o meu falar. É só algo parcial de algo muito mais profundo do significado da boca. É o que margeia a nossa interação com o mundo realmente, todo o nosso agir através do nosso coração. E o poder da besta versus o evangelho eterno. O poder da besta dado a tribo, línguas e nações, a ligação com Apocalipse 13, a marca da besta, e Daniel também. Mas o evangelho eterno ali dos 144 mil, como vê em Apocalipse 14, verso 6, dado a todas as tribos, línguas e nações. Então é uma grande ligação. É o contraste, é a marca, o nome de Deus nas testas dos 144 mil versus a marca da besta. Querendo chegar ao 777, mas não chega. É um poder religioso. Daniel na Babilônia, o Apocalipse, e o livro de Daniel e a ligação com o Apocalipse é muito grande.
É um povo na Babilônia. Apocalipse é um povo também na Babilônia, querendo se livrar dela. O Apocalipse fala de como se livrar da Babilônia, como não ser engolido por ela, uma grande besta. E a gente vê no livro de Daniel, bastante interessante, a queda da Babilônia. A Babilônia vai cair. O filho de Nabucodonosor ali dá aquela festa, e o vinho ali, inclusive usando os utensílios do templo que tinham sido tirados do templo de Jerusalém, e toda essa ligação dos utensílios, né? Então, hoje muitos do povo de Deus ali estão bebendo esse vinho da Babilônia, mas o que vai acontecer é Mené, Mené, Tekel, Ufarzim. Deus vai vir e realmente esse império da Babilônia, essa mulher embriagada com o sangue dos santos, né? Essa perspectiva linda no livro do Apocalipse. A gente tem que estar ali cheios, na verdade, das leis de Deus, né? Como a noiva que bebe o cálice na cultura hebraica ali antes do casamento, ali para aceitando as leis, né? Isso é o símbolo que a gente deve seguir para nossas vidas. Não matando a profecia, não matando o entendimento da palavra de Deus, muitas vezes, que a gente mata. E aí quando se bebe esse vinho e fica embriagado ali, destilando coisas, uma língua que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Muitas vezes ela é misturada, coisas boas e ruins, ainda assim não é a plenitude que Deus quer para nós. E no final do livro de Apocalipse, o que acontece? A Babilônia, a grande cidade, a mulher são consumidas, destruídas pelo fogo. A mesma coisa, essa fornalha que quer consumir, mas não consome os fiéis. Ela vai voltar, a fornalha vai voltar para aqueles que realmente estão operando coisas da Babilônia 666 em suas vidas, né? Porque realmente a palavra de Deus fala é olho por olho, dente por dente, e por assim vai, né? Aquela que se embriagou vai tomar o cálice da ira de Deus, aquela que passou os outros pelo fogo, ou que quis passar pelo fogo, vai no fogo ser destruída. É a morte. E ao final, no capítulo 18, a gente vai vendo os detalhes da queda da Babilônia. Por exemplo, aqui no verso 10. Ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma hora chegou o teu juízo. Sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Veja todo esse tema de comprar e vender, ligado com a marca da besta. Existe uma mercadoria de almas, inclusive, sendo vendida hoje em dia, que a gente tem que estar bem atento para realmente sermos os reais mercadores da palavra de Deus, no bom sentido. Gerar Cristo em nós, espelhar o ouro, não da Babilônia, mas de Cristo em nós. Mercadorias de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlata. Essas são as mercadorias da Babilônia aqui descrevendo, que ela não mais vai comercializar. Então um dia todas essas mercadorias, tudo isso que está acontecendo hoje em dia vai se acabar. Né? Eu, pelo menos, não quero, para mim, estar ligado a um sistema que vai ser fadado ao fracasso. Minha ligação, meu propósito é estar onde Deus realmente quer. Tradições vêm e vão. Né? Deus sempre escolhe seu povo para quebrar essas tradições, para ser algo mais. Aquele que está fazendo o que todos fazem, e hoje, infelizmente, a religião evangélica, inclusive, já virou o lugar comum, né? Fazer o que todos fazem. Pessoas fiéis, é claro, muitas vezes mergulhado em coisas que não são a vontade do Senhor. Então, todas essas mercadorias ali descritas, né? Farinha, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, e interessante até almas humanas. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, o Senhor nos chama para sermos reais mercadores de sua palavra. Então, o que é a Babilônia? Não queria aprofundar nisso, até já talvez tenha aprofundado um pouco, mas a Babilônia fala de várias coisas, do sistema religioso, financeiro, político, econômico. Estamos imersos nele, um sistema que muitas vezes a igreja adota.
sua parte financeira, inclusive, de como lida com o dízimo, inclusive, né, taxas por todo lado. Nós realmente não vivemos, né, de acordo com o sistema e as leis dadas a Israel através de Moisés. Ele é um sistema que promovia e evitava a pobreza. As taxas eram realmente aplicadas de uma forma única, e hoje é taxa em cima de taxa. Infelizmente a igreja quer cobrar ainda uma outra taxa, se é que você entende o dízimo, e tudo isso advém do sistema babilônico, inclusive, e realmente estamos imersos nisso. Às vezes é impossível até querer fazer uma obra verdadeira, ou é quase impossível, porque se você não tiver essa marca, né, se não seguir essas certas tradições, né, do sistema religioso, é até quase impossível, né, fazer algo realmente nesses dias escuros. Mas o Senhor ainda nos chama para isso, sempre que podemos, reunidos com irmãos, e mesmo que estivermos dentro de algum sistema, vamos levar o lado bom disto, vamos buscar sermos a luz de Deus. Muitas vezes é como Daniel, ele não saiu da Babilônia fisicamente, mas ele estava fora dela no seu coração, sendo sempre um espelho, não quebrando, violando as leis de Deus, quando as leis humanas e religiosas confrontam as leis de Deus. É a imagem de Deus que queremos espelhar.